Seja muito bem-vindo ao mundo da tecnologia. Hoje eu vou falar sobre uma startup australiana chamada Cortical Labs está explorando uma das ideias mais surpreendentes da ciência moderna. Computadores que utilizam células cerebrais humanas reais para processar informações. A empresa chinesa Unitree Robotics, conhecida por desenvolver robôs quadrúpedes avançados, acaba de apresentar seu novo modelo chamado AS2, um robô inspirado em um cão robótico projetado para aplicações industriais e de pesquisa. Um importante estudo envolvendo aceleradores de partículas foi realizado por cientistas do Fermilab em colaboração com pesquisadores da NASA e do Caltech, com o objetivo de desenvolver novas tecnologias capazes de detectar partículas fundamentais do universo com muito mais precisão. O cineasta irlandês Christopher Lynch é um exemplo impressionante de como a criatividade pode superar limitações físicas. Lynch nasceu com uma doença genética rara chamada osteogênese imperfecta, conhecida popularmente como ossos de vidro. Essa condição torna os ossos extremamente frágeis, fazendo com que fraturas aconteçam com facilidade ao longo da vida. Pesquisadores da University of Missouri, nos Estados Unidos, estão trabalhando em novas tecnologias para enfrentar um grande desafio da era digital: como armazenar quantidades gigantescas de dados de forma segura, eficiente e duradoura. Esses são todos os assuntos que vocês vão ver no vídeo de hoje. Dito isso, bora pro vídeo! Uma startup australiana chamada Cortical Labs está explorando uma das ideias mais surpreendentes da ciência moderna: computadores que utilizam células cerebrais humanas reais para processar informações. Recentemente, pesquisadores da empresa demonstraram que cerca de 200 mil neurônios humanos cultivados em laboratório foram treinados para jogar o clássico videogame Doom. Essas células fazem parte de um sistema chamado CL1, considerado um dos primeiros exemplos de um computador biológico programável. O princípio por trás da tecnologia é relativamente simples, mas revolucionário. Os cientistas cultivam neurônios a partir de células-tronco humanas em laboratório e os conectam a um microchip com eletrodos microscópicos. Esse chip funciona como uma ponte entre o mundo digital e o tecido biológico, enviando sinais elétricos para os neurônios e recebendo suas respostas. Para ensinar as células a jogar Doom, o sistema converteu as imagens do jogo, como paredes, inimigos e movimentos, em padrões de estímulos elétricos que os neurônios conseguem interpretar. Em resposta, os sinais produzidos pelas células são traduzidos pelo chip em ações dentro do jogo, como mover o personagem ou atirar. Esse processo cria um tipo de aprendizado biológico em tempo real. Com repetição e feedback, os neurônios começam a adaptar seu comportamento, mostrando algo que os cientistas chamam de aprendizado orientado a objetivos. Apesar do avanço impressionante, o sistema ainda está muito longe de competir com jogadores humanos. O desempenho do computador biológico ainda é limitado e comete muitos erros durante as partidas. Mesmo assim, ele já consegue reagir a ameaças simples e executar algumas ações básicas no jogo. O objetivo desse tipo de pesquisa vai muito além de jogar videogame. Cientistas acreditam que computadores biológicos podem ajudar a estudar doenças neurológicas, testar medicamentos e desenvolver novas formas de inteligência artificial inspiradas no cérebro humano. Essa tecnologia também abre uma nova área chamada computação biológica, onde circuitos eletrônicos e células vivas trabalham juntos. E embora ainda esteja em estágio inicial, esse tipo de sistema pode representar uma nova geração de computadores, mais eficientes e capazes de aprender de formas que os chips tradicionais ainda não conseguem reproduzir.
A empresa chinesa Unitree Robotics, conhecida por desenvolver robôs quadrúpedes avançados, acaba de apresentar seu novo modelo chamado AS2. Um robô inspirado em um cão robótico projetado para aplicações industriais e de pesquisa. Fundada em 2016 pelo engenheiro Wang Xinxing, a empresa rapidamente se destacou no mercado global de robótica ao criar máquinas ágeis e relativamente acessíveis, capazes de se mover em terrenos complexos e realizar tarefas automatizadas. O novo Unitree AS2 foi desenvolvido para combinar velocidade, força e autonomia em um corpo compacto. O robô pesa aproximadamente 18 quilos, mas mesmo com esse tamanho reduzido, consegue carregar até 65 quilos parado e cerca de 15 quilos enquanto se movimenta. Algo impressionante para um robô desse porte. Outro destaque é sua mobilidade. O AS2 pode atingir velocidades superiores a 5 metros por segundo, o equivalente a cerca de 18 km por hora, além de subir escadas de até 25 centímetros de altura e enfrentar inclinações de aproximadamente 40 graus. Isso permite que o robô opere em ambientes difíceis como fábricas, canteiros de obras ou locais de inspeção industrial. O robô também possui sensores avançados e sistemas de navegação, incluindo opções de lidar industrial para mapear o ambiente em tempo real. Essa tecnologia permite que o AS2 evite obstáculos, planeje rotas e execute tarefas com maior autonomia. Outro ponto importante é a bateria. Em condições ideais, o AS2 pode funcionar por mais de 4 horas sem recarga e percorrer mais de 20 quilômetros, o que amplia seu uso em operações de inspeção, segurança ou logística automatizada. Além disso, o sistema do robô foi projetado para desenvolvimento aberto, permitindo que empresas e pesquisadores criem novas aplicações e softwares para diferentes setores da indústria. Com esse lançamento, a Unitree reforça sua estratégia de tornar robôs cada vez mais comuns no mundo real, mostrando como máquinas ágeis e inteligentes podem ajudar em tarefas perigosas, repetitivas ou difíceis para humanos. Um importante estudo envolvendo aceleradores de partículas foi realizado por cientistas do Fermilab, em colaboração com pesquisadores da NASA e do Caltech, com o objetivo de desenvolver novas tecnologias capazes de detectar partículas fundamentais do universo com muito mais precisão. Os aceleradores de partículas são máquinas gigantes que aceleram partículas subatômicas, como prótons e elétrons, até velocidades próximas à da luz e depois as fazem colidir. Essas colisões criam uma grande quantidade de novas partículas, permitindo aos cientistas estudar as leis fundamentais da física e compreender melhor a origem do universo. Nesse projeto colaborativo, os pesquisadores testaram um novo tipo de detector baseado em sensores quânticos supercondutores, capazes de identificar partículas individuais com extrema precisão. Esses sensores foram colocados em feixes de partículas de alta energia produzidos no acelerador do Fermilab, onde foram expostos a prótons, elétrons e pions para avaliar seu desempenho. Os resultados mostraram que essa nova tecnologia pode detectar partículas com maior sensibilidade e melhor resolução de tempo e espaço do que os detectores tradicionais. Isso significa que os cientistas poderão observar fenômenos extremamente raros e difíceis de medir, como possíveis partículas ainda desconhecidas e sinais relacionados à matéria escura, um dos maiores mistérios da física moderna. Além disso, a colaboração entre essas instituições reúne especialistas em física de partículas, engenharia e tecnologia espacial. O Laboratório de Propulsão a Jato, administrado pelo Caltech para a NASA, também contribui com tecnologias avançadas de detecção e instrumentação científica. Esse tipo de pesquisa é fundamental para o futuro da física. Com detectores mais sensíveis e aceleradores cada vez mais poderosos, os cientistas esperam responder perguntas fundamentais: do que o universo é realmente feito, como as partículas ganharam massa
e por que existe mais matéria do que antimatéria no cosmos. O cineasta irlandês Christopher Lynch é um exemplo impressionante de como a criatividade pode superar limitações físicas. Lynch nasceu com uma doença genética rara chamada osteogênese imperfecta, conhecida popularmente como ossos de vidro. Essa condição torna os ossos extremamente frágeis, fazendo com que fraturas aconteçam com facilidade ao longo da vida. Segundo o próprio cineasta, ele já sofreu mais de 100 fraturas desde a infância. Por causa da doença, ele não consegue apoiar peso nas pernas e utiliza cadeira de rodas para se locomover. Mesmo enfrentando essas dificuldades, Lynch construiu uma carreira de mais de 20 anos na indústria do cinema e da produção audiovisual. Durante sua carreira, ele percebeu um grande desafio: operar câmeras profissionais enquanto se move em uma cadeira de rodas. Muitas filmagens exigem movimentos rápidos e suaves, algo difícil para cinegrafistas com mobilidade reduzida. Foi então que ele decidiu criar uma solução inovadora. Assim nasceu o Kaeros Steadicam, considerado um dos primeiros sistemas de estabilização de câmera montados diretamente em uma cadeira de rodas. O equipamento permite acoplar câmeras profissionais e gravar imagens estáveis enquanto o operador se move. O projeto levou cerca de 5 anos para ser desenvolvido. O sistema distribui o peso da câmera na estrutura da cadeira e inclui controles posicionados na altura do peito, permitindo que o operador controle o equipamento enquanto se movimenta. Além de ajudar pessoas com deficiência a trabalhar no cinema, o dispositivo também oferece vantagens técnicas, como maior estabilidade e suporte para equipamentos pesados. A invenção de Christopher Lynch mostra como a inovação pode abrir portas para mais inclusão na indústria do audiovisual. Ao transformar sua própria limitação em inspiração, ele criou uma tecnologia que pode permitir que muitos outros cinegrafistas com deficiência também participem da produção de filmes e programas de televisão. Pesquisadores da University of Missouri, nos Estados Unidos, estão trabalhando em novas tecnologias para enfrentar um grande desafio da era digital: como armazenar quantidades gigantescas de dados de forma segura, eficiente e duradoura. Um dos projetos mais recentes da universidade explora uma tecnologia inovadora chamada armazenamento de dados em DNA. Nesse sistema, informações digitais como fotos, vídeos e documentos podem ser convertidas em sequências químicas semelhantes às letras que formam o DNA: A, C, G e T. Essas sequências são então sintetizadas em moléculas de DNA artificiais que funcionam como um tipo de disco rígido biológico. O motivo desse interesse é impressionante. O DNA é uma das formas de armazenamento mais densas conhecidas. Teoricamente, enormes quantidades de dados poderiam caber em um espaço extremamente pequeno. Até mesmo algo do tamanho de uma caixa de sapatos poderia guardar grande parte das informações digitais do mundo. Além disso, quando armazenado em condições adequadas, o DNA pode preservar informações por milhares de anos. Os cientistas da universidade também estão desenvolvendo uma técnica que permite reescrever dados armazenados em DNA, algo que era um grande desafio nessa área. Antes, os dados gravados nesse tipo de sistema não podiam ser modificados depois de escritos. Agora, com o novo método, os pesquisadores estão transformando o DNA em um sistema de armazenamento mais parecido com um disco rígido moderno, que pode ser apagado e reutilizado várias vezes. Além dessa pesquisa, a universidade também investe em infraestrutura digital para armazenar grandes volumes de dados científicos. Um sistema de armazenamento de alto desempenho instalado no centro de dados da instituição oferece até 4 petabytes de capacidade, o equivalente a cerca de 44 mil filmes em qualidade 4K. Essa estrutura ajuda pesquisadores de diversas áreas a guardar e analisar grandes conjuntos de dados científicos.
Esses projetos mostram como universidades estão buscando novas formas de guardar informações do futuro. Com o crescimento explosivo de dados digitais no mundo, tecnologias como o armazenamento em DNA podem se tornar uma solução revolucionária para preservar informações por muito tempo e com muito mais eficiência. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo novo. E bora fazer esse canal ser um dos maiores canais de tecnologia do Brasil. E comenta qual desses assuntos vocês acharam mais interessante. Bora bater um papo aí nos comentários. E muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo.